Glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia. Quantos trouxeram Bíblia nessa noite? Graças a Deus. Abra aqui comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo número 4. Mas pastor, segunda Reis 4 foi pregado na sexta-feira. É isso mesmo. E a continuação hoje. Oh, glória. Quem estava aqui na sexta-feira? Graças a Deus. O Senhor tem colocado no meu coração o desejo de continuar a falar-lhes a respeito daquilo que iniciamos na sexta-feira. Então, eu quero compartilhar com a amada igreja daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Tivemos um culto de ensino aqui abençoado e eu tenho certeza nessa noite não há de ser diferente. Quero trazer uma palavra juntamente com a igreja, uma palavra voltada para o ensino, amém? Sei que na sexta muitos não podem participar, então hoje é um bom dia para a gente aprender a palavra de Deus, amém? Nunca é demais a gente aprender daquilo que a palavra de Deus nos transmite. Então, 2 Reis capítulo 4, versículo de número 8 a seguir, nos fala a respeito da mulher sunamita. A mulher sunamita, aquela que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? O mesmo texto que eu li na sexta-feira, eu o reli no dia de hoje. Eu quero falar com os irmãos sobre a hospedagem do profeta na casa da mulher sunamita. Quero falar com os irmãos dentro deste versículo 10, na parte B, que diz: ponhamos, pois, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Fecha os teus olhos, quero orar junto contigo. Ó Pai, que a tua palavra seja aberta para nós nesta noite, que o teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, que possamos compreender, absorver e aprender aquilo que o Senhor, através do teu Espírito e destes versículos que temos lido, quer transmitir ao meu e ao nosso coração. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, Pai, fala conosco neste lugar, Senhor, que toda a honra e toda a glória seja entregue a Ti, e o Senhor venha trabalhar conosco naquilo que nós precisamos ouvir, que não saiamos daqui da mesma maneira, mas naquilo em que o nosso coração necessita, nós possamos ser edificados, consolados e exortados pela Tua santa palavra, para a glória do Teu nome. Diga amém. Eu iniciei aqui na sexta-feira um estudo e eu falei sobre aquele lugar, aquele aposento, aonde esta distinta mulher, por nome desconhecido, mas uma mulher de atitude, uma mulher que observou na vida do profeta, na vida daquele homem que passava ali, observou que ele era um homem de Deus, uma mulher observadora, uma mulher que também era submissa,
eu falei um pouquinho sobre isso, não quero repetir. Mas uma mulher que tomou a decisão de hospedar, praticar a hospitalidade, ao receber o profeta, que ela via que ele passava de Samaria para o Carmelo, nos milagres em que Deus estava operando através da vida de Eliseu, a qual podemos entender que ele estava no início do seu ministério. Eliseu, que é aquele conhecido como sucessor do ministério do profeta Elias. E ela prepara ali um quartinho do profeta. No quartinho do profeta, que era um lugar à parte da sua casa, ela coloca ali uma mobília, que eu tenho certeza em todas as casas existem. Ela coloca ali uma cama, ela coloca ali uma mesa, ela coloca ali uma cadeira e ela coloca um candeeiro. Naquele tempo não existia luz elétrica, então ela coloca um candeeiro que era para que houvesse luz naquele ambiente. Hoje na nossa casa comumente vai ter estes móveis, vai ter esta mobília, no sentido literal toda casa tem. Eu tenho certeza que toda casa tem uma cama, onde alguns dormem muitas horas, outros pensam assim, eu queria ficar mais tempo nela, mas não consigo, não é verdade? Na casa de todos tem uma mesa, uma pequena ou uma grande, uma só para o casal, outra para a família toda, mas tem uma mesinha que seja pequenininha. Tem casa que tem até mais que uma mesa, e tem também cadeira, e tem também lâmpada. Diga assim: cama, mesa, cadeira e candeeiro. Estes móveis, de maneira literal, existem em qualquer casa, mas no sentido simbólico, na tipologia bíblica, na qual é uma das linguagens da palavra, nem sempre nós estamos equipados com estes elementos, a qual de forma muito especial está aqui, de forma muito didática, porque tudo que está na palavra é para o nosso aprendizado, é para que a gente extraia dali lições e conhecimentos e aplicações para a nossa vida. Eu falei aqui sobre o que representa cada um destes elementos, cada um destes móveis na nossa vida prática. Para quem não esteve aqui na sexta, pode assistir no YouTube, está liberado lá. Mas eu falei que cama, ela simboliza, ela representa o descanso. E quem estava aqui pegou tudo que o Espírito de Deus ministrou aqui na sexta-feira sobre nós. Mas essa noite eu quero dar continuidade, quero falar com os irmãos a respeito das demais mobílias e o que pode se representar para nós, porque ali naquele quartinho do profeta tinha também uma mesa. Diga comigo, mesa. E mesa é o sinal ou o símbolo de comunhão. Mesa é onde a gente reúne a família. Mesa é onde a gente reúne os amigos. Mesa é onde a gente cria conexões, aonde a gente tem diálogos. Mesa é um lugar onde a gente cria vínculos. Cama fala mais da intimidade. Não é qualquer pessoa, não é qualquer amigo que você leva no quarto e mostra o quarto e leva na sua cama. Mas a mesa, os amigos, eles participam da mesa com você. Mesa é uma representatividade do que não pode faltar na nossa vida cristã. A comunhão. A comunhão que precisamos ter
uns para com os outros. A mesa é o lugar onde nos reunimos como família. Eu sei que diante de uma rotina que muitos têm, acelerada, corrida, trabalhosa, eu sei que nem todos têm o privilégio de sentar com a família, a esposa, os filhos na mesa. Eu sei que para alguns não é possível no dia a dia, mas em algum momento a gente precisa priorizar isso. A gente que é um pouco mais velho, posso colocar assim? Não somos velhos, mas um pouquinho mais antigo. A gente se lembra daquelas reuniões de família, e era sempre em volta de uma mesa. Quem tem uma memória dos avós, que todo Natal, que toda festa, fazia aquelas mesas fartas com maionese, macarronada, frango assado, farofa. Meu Deus, né? Eu tenho certeza que muita gente traz isso na memória. E como era gostoso e como era bom. Hoje a gente se lembra, daqueles que até já partiram, e a gente pensa, poxa, partiu e não teve mais aquilo. Poderia se continuar, porque é necessário para a família. Porque é em volta da mesa que criamos elos, em volta da mesa que criamos laços afetivos, em volta da mesa que criamos conexões familiares, onde o pai, ele tem ali um momento com o filho, sentado junto, educando. Mesa também se transfere educação, princípios. Tem aquele pai de família que ele não começa a comer enquanto todo mundo não se assentar à mesa. Espera todo mundo chegar para a gente começar a comer. Mas a mãe fica sempre correndo, a avó fica sempre correndo. Pega uma coisa, pega outra coisa. Mas é prazeroso aquilo. E mesa é algo que tem faltado nos dias de hoje. Como eu disse, por conta da correria, por conta de uma rotina acelerada. Mas fato é, a gente não valoriza o estar à mesa. E às vezes quando temos a oportunidade de estar numa mesa, a gente está entretido com outras coisas. Uma coisa que tem tomado o lugar de comunhão na mesa se chama celular. E às vezes no momento que seria para conversar, dialogar, olhar nos olhos, saborear ali o prato, conversar sobre o dia, conversar sobre o trabalho, conversar sobre as demandas da vida, aquele momento que deveria ser de prazer, ele perde o sentido. Sabe, mesa, que às vezes nós não valorizamos. Às vezes a gente se preocupa com alguém que está fora, mas não nos preocupamos em ter um tempo produtivo, útil, agradável, proveitoso com quem está próximo da gente. Mesa onde a gente deve valorizar a companhia das pessoas. Mesa é lugar onde a gente dá valor às pessoas. Mesa é o lugar onde a gente cria laços afetivos. É o lugar onde a gente dá risada, gargalhada. Tem gente que vai para a mesa só para reclamar. Tem gente que vai para a mesa só para falar mal. Tem gente que vai para a mesa carrancudo, irado. Eu vejo aqui nesse texto que não foi à toa que tinha naquele ambiente onde o profeta descansava um lugar de comunhão.
E em todas as casas, mais do que um móvel de madeira, de vidro, de pedra, não sei, de cimento, mais do que um móvel chamado mesa, precisa ter comunhão. Precisa ter tempo de qualidade. Pelo menos um dia na semana, 2 dias na semana, em que você vai acordar mais cedo, preparar um café para sentar. Aquele tempo, faça aquele tempo o melhor tempo para a sua família. Mesa é o lugar onde eu coloco o melhor talher, a melhor louça, onde eu coloco aquela xícara bonita. A gente tem aqui algumas irmãs, né, irmã Sandra, que são mesa posta. Mas às vezes o jogo de xícara novo está lá. Na onde? Guardado. E a gente fica usando aquela xícara velha, quebrada, sem a asinha, com a beiradinha que você tem que virar. Mas aí quando vem alguém de fora, vai lá e pega o talher mais bonito. Aí pega a toalha nova. Aí monta tudo bonito com, como é que é o nome, pastora? Suplá. Não sei não sei como é que escreve, mas fala isso aí. Aí põe suplá. Aí põe aqueles guardanapos de pano, né? Às vezes eu chego e tem um guardanapo tão bonito, parece que é de comer, né? Dá vontade de cortar e comer também aquilo lá. Mas no dia a dia da sua família, com seus filhos, com seu esposo, será que não merece você ter esse tempo de pegar aquela louça bonita e falar assim: é para minha família, é para os meus filhos. Ai, mas se eu colocar vai quebrar. Se quebrar, irmão, a van está lá, a Veste Casa está lá. Está lá e é tudo na promoção, e paga em 10 vezes. E se não tiver dinheiro, fala com a pastora Ada, que ela dá um jeito para te ajudar. Mas não queremos gastar. Deixa eu falar. Depois morre e fica lá na prateleira. A outra pessoa que chegar vai pegar tudo novinho. Não, mas esse aqui eu tenho 25 anos de casado, eu ganhei no meu casamento, eu não posso abrir. Por quê? Aí compra copinho americano para botar na mesa. Mesa é lugar de valorizar a pessoa que está do seu lado. Mesa é lugar onde você mostra para ela: você é importante para mim. Eu tenho prazer de estar com você. Sabe quando chega alguém importante, alguém distinto, você quer impressionar a pessoa. Mas no dia a dia, às vezes, a gente está perdendo essa qualidade. Eu disse para você, hoje é culto de ensino. Mesa precisa ter em toda casa. Mesa onde a gente sonha. Mesa onde a gente olha para frente, mas também a gente olha para trás e se lembra de quantas coisas o Senhor já fez por nós. Mesmo lugar onde a gente se lembra dos filhos pequenininhos. Hoje eles estão casados, hoje eles estão bem empregados, e a gente continua ali em volta de uma mesa, valorizando a companhia de alguém que hoje está do seu lado, e pode ser que amanhã não tenha mais a oportunidade de estar com ela. Igreja precisa valorizar mesa, porque a igreja primitiva, ela cresceu na mesa, porque lá está escrito em Atos 7, em Atos 2, acho que 37, eles perseveravam junto, nas orações, no partir do pão, na mesa. As famílias eram consolidadas no passado, porque elas tinham tempo em volta da mesa. Mas hoje, se tem uma mesa, cada um está no seu celular.
Cada um está com as suas demandas, prioridades. Mas e a pessoa que está do seu lado não tem valor, não tem prioridade? Hoje, se tem uma mesa, tem que ter um aparelho de televisão ligado, vendo sei lá o que. Ei, valoriza o seu tempo com a sua família. Não é culto de família, é culto de ensino. Então mesa é o lugar onde a gente tira da gaveta os sonhos que estavam esquecidos. É onde a gente se lembra de o quanto o Senhor Deus tem sido fiel para nós. Mesa é o lugar onde a gente sonha, sim, onde a gente sonha. Eu não estou copiando a mensagem do Jair, não, que ele falou outro dia aqui de mesa, 2 cadeiras, 1 cadeira, eu estou falando só da mesa, do momento de comunhão. Se é num restaurante, se é numa pizzaria, se é na sua casa, você precisa cultivar, criar tempo de mesa. Os irmãos já perceberam que aqui na igreja, quase todo trabalho que tem aqui, eu gosto de fazer coisa de comer? Já perceberam? Sim ou não? Mas não é porque eu não tenho comida em casa. Os irmãos falam assim: o pastor está emagrecendo, eu acho que na casa dele não tem comida, ele quer comer na igreja. É porque eu gosto de estar na mesa com os irmãos. Eu gosto de acabar o café da manhã e estar lá na escola dominical, depois da escola dominical, acabar o café da manhã não, de acabar a escola dominical, e lá no café da manhã, naquele muvuca de gente lá. Não é gostoso ali? A gente conversa com pessoas que às vezes sentam lá atrás, mas a gente pega o pão junto ali, você vai com a mão, ele vai junto, você espera ele, você dá honra para ele. Aí você fica em pé com o copinho, começa a conversar, você começa a criar vínculos, criar conexões. Tem consagração, oração, no término tem um café, para a gente ficar ali, só conversando. Aí no mundo diz que é resenha, mas eu chamo de comunhão. Participar da mesa. Mesa é tão importante que o salmista ele diz: preparas uma mesa perante mim. Só que era na presença dos meus inimigos. Eu prefiro preparar uma mesa na presença dos meus amigos. Eu prefiro. Então aqui eu quero dizer para a igreja nessa noite que em cada lar, e aí eu mudei de casa, não é casa, é lar. Casa são as 4 paredes, luxuosa, simples, requintada, moderna, rústica, não importa, casa. Agora, lar é onde habita uma família, aonde pessoas, elas desfrutam de momentos de comunhão. Eu quero nessa noite trazer uma palavra para você. Aproveite cada minuto que você passar com seus amigos, com a sua família, com os seus irmãos, com os seus pais, com as pessoas que o Senhor Deus está te permitindo viver neste tempo. Se há alguém que está do seu lado aí no banco, aproveite. Quando se assentar à mesa, se assente com um tempo de qualidade. Não perca tempo na mesa falando mal do pastor, mal do obreiro, mal do ministério, mal da política, mal do governo, não perca tempo com isso. Quando se assentar na mesa, fale de coisas boas. Aproveite o momento. Aproveite o tempo. Diga para alguém do teu lado: aproveita a comunhão. Aleluia. E aí para as irmãs eu dou essa dica: tira aquela caixa de xícara, de prato, que está lá no alto do armário. Quando chegar em casa, pede para o marido, para o filho, pega uma cadeira, sobe lá, pega, tira a caixa, joga fora, pega os pratos velhos,
Não traz para o bazar da igreja não, irmão, pelo amor de Deus. Joga fora aquilo lá e começa a usar. Quando for teu esposo, vai vir alguém em casa hoje, vai levar um susto. Quando o filho sentar para comer, ele vai ver aquele talher lindo que está guardado lá para quê? Só para não gastar. Não pode, porque está novo. Eu ganhei no meu casamento de 50 anos atrás, está aqui. Aí você morre, seus filhos vão fazer uma doação para um asilo, um orfanato, ou então a outra que chegar, minha irmã, vai usar tudo. Vai chegar, pegar uma casa montada. A minha mãe tinha essas manias, minha mãe tinha as caixas com a batedeira dela guardada. Mãe, usa. Não, vou bater na mão mesmo. Nossa, ela está me ouvindo, ela vai brigar comigo depois. Mãe, um beijo, ó. Te amo. Fica guardado lá a batedeira, a airfry, o liquidificador. Usa com a tua família. Aproveita o tempo com a sua família. Quando sai daqui hoje, já aproveita, vai comer em algum lugar. Oh, glória a Deus. Fala em comer, a igreja da glória, né? Mas eu não estou falando só do comer, estou falando da comunhão. Então, diga comigo, lá tinha cama, lá tinha mesa, mas tinha também uma cadeira. E cadeira eu aprendo que representa honra, representa destaque, representa uma posição, representa uma autoridade. A gente aprendeu, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que quando a gente está sentado e chegou o mais velho, a gente faz o quê? Levanta e deixa o mais velho sentar. Porque precisa dar honra para os mais velhos. A gente anda de ônibus, anda de VLT, se está cheio, tem uma senhorinha, um senhorzinho ou alguém mais velho, porque a gente anda de ônibus na época que não tinha aqueles assentos preferenciais ainda, e a gente aprendeu a dar honra para aqueles. Então, eu aprendo que cadeira tinha ali no quartinho do profeta, porque representava a honra. Jesus ensinou que quando a gente chegar num lugar, a gente deve procurar os assentos mais para trás, porque de repente tem alguém que está querendo ser honrado antes do tempo, ele vai querer se assentar na frente, né? E quando chega uma autoridade, quando chega alguém importante, logo se corre, arruma uma cadeira, arruma um lugar. Se chegar alguma autoridade do ministério aqui, eu que não sou bobo, eu já tiro a minha Bíblia daqui, ó, e põe aqui. E o Luzivaldo tem que pular para lá, tá aqui também. Porque alguém de autoridade, alguém mais importante, ele vai se assentar numa cadeira de honra, de destaque, de posição. Jesus ensinou que a gente, quando chegar num lugar, no evento, a gente deve procurar os lugares mais do fundo, para que então a gente seja chamado depois para frente. Não a gente ficar se oferecendo. É a parábola que Jesus ensinou, está lá em Lucas 14. Quando a gente quer honrar alguém, a gente oferece a cadeira. Quando a gente vai numa casa, não tem cadeira para todo mundo, mas a visita senta na cadeira. Depois arruma um banquinho, depois arruma lá uma banquetinha, arruma alguma coisa. Mas a cadeira, o lugar de honra, ela sempre vai ser para aquele que é visita, ou para aquele que merece ser honrado. Honra dentro de uma casa é necessário ter. Honra dentro do lar é preciso desenvolver. Não somente honra para os que estão de fora. Não honrar apenas o pastor aqui. Chega aqui, honra o pastor, mas não honra a pessoa que está com você no seu lar, o seu cônjuge. Honra alguém
que está fora do seu dia a dia, mas não procura honrar aquela que está do seu lado, dia após dia. Olha, se a gente parar e pensar, honra e bajulação são duas palavras muito parecidas. Elas quase que se difundem. A diferença é a motivação. Porque a honra se dá pelo que a pessoa é. Honra se dá pelo que a pessoa é, representa. Honra se dá a pessoa estando na sua frente ou longe de você. Eu honro ele estando aqui ou não, eu honro. É minha esposa, eu honro ela. É meu filho, é meu esposo, é meu pastor, é meu chefe. Agora, bajulação, que é muito parecido, né? Bajulação é só quando a pessoa está na frente. Honra se dá a alguém pelo que ele é. Bajulação se dá pelo que ele pode fazer por você. A honra, ela perdura. Agora, a bajulação não, ela é temporária. Porque quem é bajulador, ele só faz para você quando ele está na sua frente, porque ele tem interesse no que você pode retribuir para ele. E tem muito bajulador. E às vezes a gente no dia a dia a gente não consegue distinguir quem está honrando de verdade ou quem está bajulando. O que difere é a motivação do coração. O pastor pode não conhecer, você pode não conhecer, mas tem um Deus que conhece, que olha para os corações, que vê a motivação do coração. Porque a bajulação é isso. Enquanto você puder oferecer algo para aquela pessoa, ela vai estar em volta de você, ela vai dar tapinha nas suas costas, ela vai te reconhecer somente quando você estiver na frente dela. Ela é passageira, ela é efêmera, porque quando você não puder oferecer mais nada para ela, ela é a primeira que vai dar as costas para você. Eu estava lendo e eu achei algo muito interessante no artigo que eu li, que bajulação é semelhante à caricatura. Caricatura é o que? É um desenho, é uma imagem, é uma figura, né? E se alguém fizer uma caricatura minha, ele vai destacar o nariz maior, né? Uma caricatura, ele pega, se o cara tem um bocão, ele faz uma boca desse tamanho. Se o cara tem um orelhão, ele faz uma orelha desse tamanho, na caricatura. Na caricatura é ressaltado os defeitos da pessoa. Observe, uma caricatura é assim. Se ele é careca, vai fazer um carecão desse tamanho assim. Não vai ter cara, vai ter só careca. Uma caricatura minha deve ser o negócio mais horrível do mundo, né? A bajulação é da mesma maneira. Porque ela só vai fazer sobressair os defeitos da pessoa. Na frente é uma coisa, mas por trás é só os defeitos. Quem honra não, quem honra é do coração, é sincero, é verdadeiro, é leal, é fiel. Pode a pessoa ter os seus defeitos, mas não importa, eu honro ele. Por quê? Porque ele representa algo para mim. Eu honro ela por quê? Porque ela representa algo para mim. Eu não preciso ter nada em troca. Honra é algo que nós precisamos, é algo que nós necessitamos desenvolver. A gente, essa geração, tem perdido um pouco desse sentido, desse tato, por culpa às vezes nossa mesmo. A gente, uma geração um pouco mais antiga, a gente aprendeu a honrar muito os mais velhos. A gente aprendeu a honrar muito os professores. A gente aprendeu a honrar muito as lideranças.
Sim ou não? A gente aprendeu a honrar muito os pastores. Mas hoje parece que o negócio está meio banalizado. Não se dá honra. A Bíblia diz: a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, mas a quem honra, honra. Honra não é bajulação, e honra não se exige. Eu não estou aqui falando sobre isso, cobrando de você, pelo amor de Deus, exigindo, porque isso não se exige. Quando alguém começar a exigir ser honrado por você, você pode ter certeza que alguma coisa está fora do eixo. Porque honra é algo que desenvolve-se dentro do seu coração. Honra e bajulação, eles podem ter a mesma roupagem, mas eles não têm o mesmo caráter. Eles podem se parecer, mas na essência é uma coisa totalmente diferente da outra. E honra sem comunhão, cadeira sem mesa, é bajulação. Não tem como você honrar alguém que você não respeita, que você não consegue olhar nos olhos dela. Não tem como você honrar alguém que você não consiga assentar numa mesa com ela. Tem gente querendo honrar os outros, mas pulou no exercício da mesa. É por isso que a Bíblia é categórica, ela fala primeiro da mesa, depois ela fala da cadeira. Porque antes de eu querer honrar alguém, prestigiar alguém, colocar alguém em destaque, eu preciso aprender a ter comunhão com ela. Eu preciso aprender a pegar na mão dela, olhar nos olhos dela e dizer: que bom estar do seu lado, que bom sentar aqui junto com você. Porque se dentro daquilo que eu falei de mesa, de preparar, sabe, de fazer algo bonito, de prestigiar, se não houver comunhão, essa honra é falsa, então ela é uma bajulação. Não tem como ter honra, não tem como ter cadeira, se antes não tiver comunhão, se antes não tiver mesa. Honra se começa na mesa, aonde eu dou valor, aonde eu dou honra, aonde eu dou destaque, aonde eu valorizo aquela pessoa que está ao meu lado. Então, nesse texto, naquele lugar onde o profeta se aconchegava, ali tinha um lugar de descanso, ali tinha um lugar de comunhão, mas ali tinha um lugar de honra. O lugar que Deus tem nos colocado é um lugar de honra, porque na palavra dele está escrito no Salmo 113, 8, olha lá o que está escrito, por favor, pessoal da mídia, projeta. Ele faz assentar com os príncipes do seu povo. O que ele tirou do monturo, o que ele tirou da lama, ele está falando de nós. E nós que nos tirou de um lugar ruim, ele nos colocou num lugar de posição, num lugar de honra, num lugar de destaque. Ser honrado é algo que em algum momento o Senhor Deus permite. A palavra diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, porque a glória é sempre para Ele. Você tem que tomar cuidado quando você for honrar alguém, você não coloque ele no pedestal como Deus, porque só há um Deus, foi lido aqui no começo do texto, só há um Deus que é único e somente Ele deve ser glorificado, um Deus que não divide a sua glória com ninguém.
mas Ele permite que os seus servos sejam também em algum momento honrados. E o Senhor tem nos colocado numa posição de honra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você está sendo honrado por Deus. Mas pastor, eu não tenho cargo, pastor, eu não faço nada na igreja. Você faz. Você faz parte do corpo de Cristo. Outrora você estava numa vida de pecado, outrora você estava distante, desgarrado, mas o Senhor te trouxe aqui para perto. O Senhor te fez assentar entre os príncipes do seu povo. O Senhor nos constituiu como uma nação santa. O Senhor nos constituiu como um sacerdócio real. Aleluia. Da mesma maneira que na palavra a gente vê o Senhor depondo Saul e levantando Davi, colocando ele numa cadeira de destaque, tirando Vasti e colocando Esther. Dessa mesma maneira, o Senhor tem prazer de fazer com que o seu povo esteja assentado, esteja em posição de honra dado por Ele. O Senhor fez isso com José, o Senhor fez isso com Daniel. Quem faz isso na vida do homem? É Deus. Porque você é honrado? Porque nessa noite de domingo, Deus te deu o fôlego de vida para chegar até aqui. Porque você é honrado? Porque Deus te deu uma roupa bonita. Porque você é honrado? Porque Deus te deu um lugar agradável para congregar. Porque você é honrado? Porque Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa. Não importa se é grande, se é pequeno, se não é do jeito que você pensou, sonhou, mas o que importa é saber: eu tenho um Deus que cuida de mim. E se Ele cuida de mim é porque Ele é bom. Ele me colocou num lugar de bênção. Aleluia. Concluindo, lá também tinha lâmpada, tinha candeeiro, lá tinha luz. Jesus falou que os nossos olhos são a candeia do corpo. Então, os nossos olhos precisam ter luz. E o candeeiro, ele representa a presença de Deus. Ali naquele quartinho do profeta, tinha descanso, porque quem dá o descanso é Deus. Ali tinha mesa, porque ele tinha comunhão. Ali tinha cadeira, porque também era uma casa onde se exercia a honra. Mas ali também tinha a lâmpada da palavra de Deus. Tinha a presença de Deus naquele lugar. Lembra daquela lâmpada que se acendia no templo do Senhor? Lá em Samuel fala que quando a lâmpada do Senhor, antes da lâmpada do Senhor se apagar, o Senhor ele se revelara a Samuel. Lembra daquela chama que conduzia o povo no deserto? Quando falamos de candeeiro, a gente fala de iluminação, a gente fala de chama, a gente fala de lâmpada. E lâmpada é a palavra, lâmpada é a presença do Senhor. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele vai ensinar que lá das 10, 5, todas elas tinham lâmpadas acesas, mas 5 delas negligenciaram em colocar azeite em depósito. Elas não tinham depósito de azeite, e de repente as lâmpadas começaram a se apagar.
5 delas, a Bíblia diz que elas eram 5 loucas, porque deixaram a chama se apagar. Sabe o que o Senhor nos trouxe nesse culto de ensino para nos ensinar? É que nós não podemos nunca deixar o óleo se acabar, a unção se acabar, o azeite se acabar, a chama se apagar, a presença se apagar, a lâmpada se escurecer. Nós não podemos, mas a chama precisa estar acesa. Sim, em cada lar, em cada casa, eu preciso cultivar a presença de Deus. Candeeiro nessa casa quer dizer que a presença de Deus estava ali, porque aonde tem comunhão, aonde tem honra, aonde tem confiança em Deus, porque descansar é confiar em Deus. Aonde tem confiança em descansar em Deus, aonde tem comunhão, aonde tem honra, ali não vai faltar a presença de Deus. E eu quero declarar nesta noite que aonde a lâmpada estava se apagando, aonde a chama estava diminuindo, o Senhor, Ele quer encher os teus depósitos nesta noite. O Senhor, Ele quer trazer de volta a confiança no seu mover. Ele quer trazer de volta a confiança na sua palavra. Ele quer trazer de volta a comunhão para o seu lar. Ele quer fazer com que a chama se acenda novamente dentro da sua casa. Mais do que luz na mente, Jonathan Edwards, ele disse isso: luz na mente, mas fogo no coração. A palavra iluminando a nossa mente, mas o coração queimando na presença de Deus. Eu quero te convidar para se colocar em pé nesta hora. Aleluia. Eu sinto uma direção de Deus de chamar famílias aqui na frente. Família pode ser o casal. Sim. Aquilo que você ouviu da parte de Deus e você sabe que Deus tratou contigo nessa noite. Que Deus tratou no seu coração nessa noite. Que você sabe que pela palavra que brilhou na sua mente, pela palavra que clareou a sua mente, o candeeiro está aceso, o candeeiro está queimando, a chama está queimando. Você sabe aonde a palavra tratou contigo. E eu quero chamar você aqui à frente. Não vou insistir. É apenas um convite. Aqui tem um. Eu te convido a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você e com você. Você que ouviu a palavra. Eu sei que a palavra falou com muitos nessa noite. Se a tua esposa estiver aí, pegue na mão dela. Se a tua esposa está do outro lado, chama ela, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Com base naquilo que a palavra de Deus nos instruiu nessa noite. Com base naquilo que a palavra de Deus nos direcionou nessa noite. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Não importa, poxa, mas vão achar que eu não tenho comunhão em casa. Meu Deus, mas vão pensar, não importa. Apenas entenda que se o Senhor permitiu você ouvir isso, é porque Ele quer tratar isso dentro de você. É porque Ele quer tratar isso dentro da sua casa. É porque Ele quer tratar isso no seu coração.
É porque Ele não quer que as coisas continuem da mesma maneira, mas Ele quer fazer novamente a chama queimar dentro de você, a chama queimar dentro do seu lar. Ele quer nos trazer de volta ao lugar da comunhão. Ele, o meu Jesus, aleluia. Chega mais para frente, por favor, mais para frente. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui. Preciso de ti. Preciso de ti. Segura. Vem cá, pastorada, aqui na frente. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Isso aqui que aconteceu hoje é uma tratativa de Deus para lares. Isso aqui que aconteceu hoje é uma tratativa do Espírito Santo para casamentos. É uma tratativa de Deus para vidas. Permita-se ser ministrado pelo Espírito de Deus. Permita ser ministrado pelo Espírito de Deus, porque é Ele que, como uma flecha, atingiu, acertou o seu coração nessa noite. É Ele que permitiu que você chegasse até aqui e que você fosse ministrado pela sua palavra, porque coisas novas irão acontecer. Eu estou falando uma palavra profética, e aqui foi dito pelo pastor de Jair, que quando uma palavra profética está sendo declarada no ambiente profético, aquilo se torna um decreto no mundo espiritual. Então eu quero declarar, e na autoridade do nome de Jesus, decretar um novo tempo para a sua casa. Espírito de Deus, olha agora, Senhor. Passa agora, Senhor. Aqui na frente tem muitos irmãos. Aqui na frente tem famílias. Aqui na frente tem pessoas que ouviram a Tua palavra, foram tocadas pela Tua palavra. Sim, Senhor, foram alcançadas pelo Teu Espírito. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, que a atitude delas de chegar aqui no Teu altar, ó Senhor, seja uma atitude de rendição, seja um comportamento de alguém que quer viver coisas novas, que quer viver mudanças, que quer viver um novo tempo. E eu te peço, Senhor, não deixa, Senhor, faltar o Teu descanso. O Senhor é aquele que trabalha por aqueles que em Ti confia. O Senhor é aquele que trabalha por aqueles que em Ti confia. Então, portanto, Senhor, que haja o Teu descanso neste coração. Senhor, que haja um tempo de comunhão. Sim, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento, para que haja maturidade, que haja comunhão. Mas que nunca falte também a honra, que nunca falte, Senhor, o destaque, a posição, a autoridade, reconhecendo o Senhor como nosso único Senhor. E que não falte, Senhor, em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada casamento, que nunca falte a luz do Teu Espírito, a chama do Teu Espírito, queimando e acesa em cada coração, em cada vida.
que a partir deste domingo nós possamos voltar para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas rotinas, com a mente transformada pelo Teu Espírito, que coloca luz na nossa mente, mas que acende a chama em nossos corações. Eu declaro e eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui vieram, pedindo que a Tua boa mão esteja sobre eles, que a Tua mão de poder e de graça esteja estendida sobre cada família aqui representada, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o nome do Senhor. Quem está aqui na frente, tiver casal, um dá um abraço no outro. Declare para essa pessoa, para o seu cônjuge, assim: nós vamos viver um novo tempo. Declare com os teus lábios: nós vamos viver um novo tempo. O Senhor tem coisas novas para você. Que Deus abençoe. Se tiver um irmão sozinho, abraça o outro irmão, diga para ele: o Senhor tem coisas novas para a sua vida. Uma irmã que está do lado de outra irmã, diga para ela: o Senhor tem tempo novo para você. Vai. Isso. Toda honra, toda vitória, eu sei, pertence a Ti. Toda glória, todo louvor entrego a Ti, porque sem Ti não estaria aqui. Mais uma vez, toda glória entregamos a Ti, Senhor. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a Ti. Toda honra, todo louvor entrego a Ti, porque sem Ti não estaria aqui. Amém. Amém. Pode se assentar os irmãos que ainda estão em pé. Glória a Deus. Aleluia. Quantos recebem de Deus esta palavra nessa noite? Amém. Glória a Deus.